Uma velocidade de 600 km por hora é quase o dobro de um trem-bala. Como esse grande salto foi alcançado? A China está discretamente testando algo extraordinário. Trens que não tocam o chão, movendo-se por tubos quase a vácuo em velocidades de avião. Não é um conceito ou uma animação. Isso já está acontecendo. Número 8. O Maglev T-Flight chinês. Isso não é apenas um trem. É um vislumbre do futuro. Desenvolvido pela China Aerospace Science and Industry Corporation, o T-Flight Maglev tem como objetivo atingir impressionantes 1.000 km por hora, mais rápido do que muitas aeronaves comerciais. Como? O segredo está no ambiente em que ele opera. O TF-Flight desliza dentro de um tubo de vácuo parcial, onde quase não há ar para oferecer resistência. Livre da oposição do ar, ele flutua sobre um colchão de campos magnéticos, sem nunca tocar nos trilhos abaixo. Sem atrito, sem arrasto, apenas aceleração pura. Durante os testes iniciais em 2024, engenheiros confirmaram um recorde de 623 km por hora, já ultrapassando a maioria dos protótipos maglev do mundo. O próximo passo é ousado: expandir o circuito de testes atual de 2 km na província de Shanxi para uma linha de 60 km, a base para o que pode se tornar o primeiro sistema terrestre quase supersônico em operação. Se for bem sucedido, poderá conectar Pequim e Xangai em menos de 2 horas, cortando a viagem pela metade. O TF-Flight não é apenas sobre velocidade, é sobre redefinir os limites entre ferrovia e aviação. Número 7. CRH-380A. Foi aqui que a China declarou sua independência dos projetos ferroviários estrangeiros pela primeira vez. Revelado em 2010, o CRH-380A atingiu 420 km por hora nos testes e definiu o padrão de confiabilidade para alta velocidade. Seu perfil aerodinâmico semelhante ao de um caça e o nariz alongado não são apenas estéticos, foram projetados com modelagem aeroespacial para cortar a resistência do ar. Por trás desse design está a precisão. Seu sistema de resfriamento por ar líquido mantém os motores perfeitamente regulados, mesmo após horas de movimento contínuo. Cada vibração, cada variação de temperatura é monitorada em tempo real por sensores a bordo. O CRH-380A provou que a China não apenas podia igualar os melhores do mundo, mas superá-los. Ele lançou as bases para a frota Fuxing, trens que hoje dominam a vasta malha de alta velocidade do país, com 45.000 km de extensão. Número 6. CR-380D. O CR-380D marcou um ponto de virada. O primeiro trem construído inteiramente com engenharia chinesa. E embora se mova a 350 km por hora, o que realmente o diferencia não é a velocidade, é o silêncio. Sua cabeça de dragão aerodinâmica não é apenas uma referência à cultura chinesa, é um feito de supressão sonora. Em velocidade máxima, ele emite menos de 65 decibéis, aproximadamente o volume de uma conversa tranquila. Parado próximo aos trilhos, você mal ouviria sua passagem. Sua estrutura leve de alumínio e os truques de amortecimento de vibração nos truques criam uma viagem tão estável que parece quase irreal. O CR-380D declarou ao mundo: a China não pega emprestada a velocidade, ela a constrói. Número 5. Shinkansen. E 5. Se a China lidera em ambição, o Japão reina na perfeição. O Shinkansen E5, lançado em 2011, é mais do que um trem, é uma instituição. Com velocidade comercial de 320 km por hora, ele detém um dos recordes mais impressionantes da história do transporte. Um atraso médio anual de apenas 18 segundos. Cada detalhe é obsessivamente otimizado. Seu nariz alongado reduz as ondas de pressão nos túneis. Seu sistema de frenagem regenerativa devolve energia à rede elétrica. E seu monitoramento baseado em inteligência artificial detecta falhas muito antes que aconteçam. E em mais de 6 décadas de serviço do Shinkansen, o Japão nunca registrou uma única morte de passageiro por descarrilamento ou colisão. O E5 continua sendo um monumento vivo à precisão, um símbolo em movimento do que acontece quando a confiabilidade se torna uma arte nacional.
Número 4. L0 Series Maglev. O L0 Series Maglev do Japão detém o recorde mundial de velocidade para trens, 603 km por hora, alcançados em abril de 2015. É o resultado de décadas de experimentação com levitação magnética supercondutora, em que enormes bobinas resfriadas com hélio líquido criam uma elevação perfeitamente estável, mantendo o trem flutuando a 10 centímetros acima do trilho guia. Quando entrar em operação comercial, previsto para 2027, ele vai conectar Tóquio e Osaka em apenas 67 minutos, reduzindo o tempo atual de 2 horas e 15 minutos. A partir daí, as duas maiores cidades do Japão não estarão mais separadas pela distância, apenas pelos horários. O L0 não roda, ele flutua silencioso e sem atrito, reescrevendo o significado de andar de trem. Número 3. ICE-3 da Alemanha. Desenvolvido pela Siemens e Bombardier, representa o auge da maestria europeia em alta velocidade. Alcançou 368 km por hora nos testes e opera regularmente a 300 km por hora pela Alemanha, França e Holanda. A genialidade do ICE-3 está na tração distribuída, motores espalhados pelos vagões para uma aceleração e frenagem mais suaves. Seu sistema de inclinação ativa permite que ele faça curvas que fariam descarrilar trens convencionais, ajustando o ângulo da carroceria centenas de vezes por segundo. Cada superfície é esculpida matematicamente para cortar a resistência do ar, e sua estrutura de aço é construída para suportar décadas de esforço em alta velocidade. O resultado? Um trem que une velocidade, segurança e durabilidade, a verdadeira definição de engenharia alemã. Número 2. Ítalo AGV. Na Itália, velocidade veste terno sob medida. O Ítalo AGV, fabricado pela Alstom e operado pela NTV, atinge 360 km por hora nos testes e mantém cruzeiro a 300 km por hora pelo país. É o primeiro trem de alta velocidade operado por uma empresa privada no mundo, prova de que desempenho não precisa vir de gigantes estatais. Sua potência é distribuída ao longo dos vagões, eliminando locomotivas volumosas e criando mais espaço para os passageiros. Feito de materiais compostos ultraleves, consome menos energia e desliza com uma eficiência impressionante. A suspensão ativa mantém a cabine tão estável que, mesmo na velocidade máxima, seria possível equilibrar uma xícara de café na bandeja. O AGV transformou a Itália em um líder inesperado em alta velocidade, elegância encontrando engenharia sobre trilhos. Número 1. Shinkansen Alpha X. O Alpha X do Japão é onde a tecnologia ferroviária colide com a ficção científica. Ainda em fase de testes, esse trem experimental já atinge 400 km por hora e mira a operação comercial até 2030. Seu nariz em forma de lança, com 22 metros, não apenas corta o ar, ele o molda. Mais de 10 mil sensores a bordo monitoram vibração, temperatura e pressão do ar, permitindo que o trem ajuste automaticamente seu perfil aerodinâmico em tempo real. Ele consegue frear de 400 km por hora até parada total em menos de 2 minutos. Usando sistemas eletromagnéticos e regenerativos trabalhando em harmonia. Por dentro, o controle de pressão e a isolação tornam o ambiente estranhamente silencioso, quase sereno. O Alpha X não está apenas em busca de velocidade. Ele está redefinindo conforto, controle e a relação entre homem e máquina. O trem de alta velocidade não é mais um sonho do futuro, é a próxima etapa da mobilidade humana. Enquanto a China avança rumo à marca dos 1000 km por hora, o mundo observa uma nova era se formar. Se a viagem terrestre pode competir com os céus, a pergunta é simples: quem cruza a linha de chegada primeiro?